Shalom, meus irmãos, eu sou Fernando Bartolomeu. Hoje vou falar um pouco do livro de Hebreus, que traz um estudo muito interessante sobre o que é a nova aliança. Muitas pessoas se confundem e dizem, a nova aliança é porque Jesus cumpriu toda a lei no madeiro, não existe mais lei e nós vivemos debaixo de uma nova aliança. Na verdade, eu já quero começar a explicar que, na verdade, não existe uma nova aliança, e sim uma aliança renovada. Se você for ler o livro de Hebreus com bastante cuidado, você vai conseguir entender isso. A primeira aliança, ela foi feita lá aos pés do Monte Sinai, com as tábuas da lei e sangue de animais, o sangue de bodes. Só que aquela aliança, ela acabou sendo contaminada pelo pecado, como diz ali o livro de Hebreus. Então Deus precisava fazer uma nova aliança com o seu povo. E ele fala isso bem claro aqui no livro de Hebreus, no capítulo 8, nos versos 7 em diante. Né? E por que ele precisou fazer essa nova aliança? Exatamente para libertar o povo da necessidade de se continuar com um sacerdócio terreno. Diz aqui no livro de Hebreus que quando se estava debaixo da antiga aliança, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, aspergia sangue sobre a tampa do propiciatório e ali havia simbolicamente o perdão dos pecados do povo. Então Deus perdoava os pecados do povo e eles tinham aí mais um ano de chance, de vida na presença de Deus. Agora, por que é simbolicamente? Porque o próprio livro de Hebreus ele nos relata isso. Ele diz que o sangue de animais não tem poder para apagar os pecados do ser humano ou de quem quer que seja. Né? O que precisava então? Precisava de um sumo sacerdote eterno. E esse sumo sacerdote eterno é Yeshua, ou Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque. Diz que ele veio, fez o sacrifício perfeito, morreu lá naquele madeiro, no madeiro por nós. Ele é o nosso Salvador, ele é o Filho de Deus, veio, morreu por nós, fez um sacrifício perpétuo ao derramar o seu próprio sangue. Não mais agora sangue de animais, mas o sangue do nosso próprio Salvador. Foi derramado uma única vez e é perpétuo. A partir do momento que Yeshua, ou Jesus, entra no Santos dos Santos e lá se apresenta como um sacrifício vivo, ele é o nosso sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e nós não precisamos mais de um sacerdote terreno. Com isso, meus amados irmãos, nós temos que entender o seguinte: o que é então a nova aliança? Vamos fazer uma comparação da aliança antiga. Na aliança antiga, a aliança foi feita através da lei e de sangue de animais. E a nova aliança? O que é a nova aliança? Será que quando Jesus morreu lá no madeiro, derramou seu sangue por nós, ele acabou com a lei, ele aniquilou a lei, nós não precisamos mais guardar os mandamentos, nenhum tipo de lei? Pois é, o livro de Hebreus ele nos dá essa resposta. Deus nos explica o que é a nova aliança, ou melhor ainda, o termo mais correto, a Brit Hadashah, que significa a aliança renovada. Então está lá, se você quiser ler comigo, pega a sua Bíblia, suas escrituras e leia em Hebreus 8, 7. Diz assim: se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança ou uma aliança renovada. Mas Deus vê que o seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com a casa de Judá. E se você não... Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Se você nunca estudou sobre as duas casas de Israel, procura algum vídeo na internet. Nós ainda vamos produzir um material sobre isso, ok? Mas
procure um estudo sobre as duas casas de Israel para você entender aqui. Por que é uma nova aliança com com o povo de Israel e com o povo de Judá? Por que é isso? Por que isso é relatado aqui dessa forma? Tá? Então estuda para você não ser enganado, ok? Essa aliança, diz o verso 9, não será como aquela que eu fiz nos antepassados deles, no dia em que peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Olha só, ele diz que fará com Israel, com o povo de Israel essa aliança. Aí eu te pergunto, e os gentios, onde é que entram nisso? Se ele diz que ele vai fazer uma nova aliança com o povo de Israel, parece que os gentios não estão inclusos, né? Será? Pois é, você só vai entender por que é uma nova aliança com Israel, né? E por que os gentios estão também inclusos nesta promessa, se você estudar as duas casas de Israel. E já aproveita e já estuda um pouco sobre as festas do Eterno também, ok? Se você não entender as festas, você não tem como entender Daniel, você não tem como entender Apocalipse. Então estuda, tá? Estuda um pouco sobre as duas casas de Israel e sobre as festas do Criador. Vamos lá. Onde é que eu estou? Assim diz o Senhor, farei com Israel esta aliança. Eu porei as minhas leis na mente deles e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Vale um amém por isso. Amém? Olha só, veja que a nova aliança ou aliança renovada é isso, tá? A nova aliança, muito ao contrário do que se diz por aí, que foi o abolimento, que foi a extinção da lei, não, muito pelo contrário. O próprio Deus está falando aqui o que ele já tinha falado através dos profetas anteriormente, que a nova aliança não é isso. A nova aliança foi feita com o sacrifício de Cristo, de Jesus ou Yeshua, né? E ela é uma porta aberta, é um retorno, uma oportunidade de retorno, que nós chamamos de techuvá, é um retorno para as coisas do Eterno, é um abrir de coração para que o Espírito do Eterno, o Ruach HaKodesh, o Espírito do Eterno venha escrever as suas leis no meu e no seu coração. Tá? Então, a nova aliança não tem nada com abolição de lei, nada disso, não, muito pelo contrário. O que foi cumprido por Yeshua, né, ou por Jesus, foi realmente a lei do sacerdócio, porque diz que quando troca o sacerdócio, troca a lei. Mas qual lei? A lei do sacerdócio. Porque agora nós não temos mais um sacerdote terreno, nós temos um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, que está sentado à direita do nosso Elohim, do nosso Criador, e que virá buscar a sua igreja, certo? Então, presta atenção nisso, abre o teu coração, não deixe se enganar mais sobre o que é verdadeiramente a nova aliança que está explicado aqui no livro de Hebreus. Abre o seu coração, deixe que o eterno nosso Deus escreva os seus mandamentos, os seus 10 mandamentos, os seus preceitos, que são preceitos de vida no seu coração. Seja abençoado hoje e sempre.